Pode começar e me avisa aí, me dá um retorno. Quanto vai ser? Pessoal, estamos de volta após o intervalo, sessão da parte da manhã do dia 8 de julho, agora com o conselheiro André presente e o conselheiro suplente Luiz Tozelli. Sejam bem-vindos aí à nossa sessão. Vamos continuar com o processo número 47, relatoria da conselheira Viviane. O Gerardo Bastos Pneus. Está com a palavra, relatora. Microfone. Oi. Então, esse é o recurso aqui especial do contribuinte, divergência, face ao acórdão do turma extraordinária 1101, 1168, 2019, quando a unidade de votos negou o provimento ao recurso voluntário. Trago aqui a ementa em relação à compensação, a CTF constitui construção de dívida e assim prevalecem os valores nela lançados. A DIPJ, desde sua constituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil o suficiente para a exigência do crédito tributário nela informado. Então, trata-se de processo de perder-conta, que o contribuinte pretende compensar débitos com créditos oriundos de pagamento a maior de contribuição social, dando calendário 2004. Despacho decisório da unidade de origem registrou o indeferimento do pleito, sob o fundamento de que o valor da contribuição social já havia sido parcialmente alocado a outro débito, declarado pelo contribuinte, e não restaria saldo disponível. Inconformado, o contribuinte recorreu às instâncias superiores, alegando que havia entrega de PJ original, informando o débito de contribuição social pelo valor que seria correto. Todavia, a contribuição social for informada incorretamente na CTF. Diante disso, sua retificação for apresentada contemporaneamente à apresentação da DIPJ. Contudo, retificou a CTF mais uma vez, posteriormente, e inadvertidamente voltou a cometer o mesmo erro do preenchimento, consignando o débito pelo valor originalmente declarado. Em razão do erro alegado, pleiteia que a DIPJ deve se sobrepor às CTFs corretas, estando claro que teria direito ao crédito utilizado em compensação. A turma extraordinária do CARF, apreciar o litígio, confirmou a decisão denegatória da turma julgadora de primeira instância. Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso especial a essa turma, suscitando divergência acerca da matéria, possibilidade de comprovação do direito creditório, pagamento a maior, com base em informações prestadas na DPJ. Foram indicados como paradigmas os acórdãos 1401-003242, 1402-003780. Trago aqui as ementas. Então, em síntese, alega o recorrente que a DPJ não só leva ao conhecimento da fiscalização as informações econômico-fiscais, como também demonstra regular apuração do lucro experimentado pelo contribuinte e os respectivos impostos e contribuições devidos. A DIPJ goza de presunção de veracidade, somente lidida com prova em contrário, e nada nos autos infirma a DIPJ apresentada. Deve-se aplicar o caso de solução idêntica dos paradigmas apresentados, observado o direito de igualdade da Constituição e vedada a instituição de tratamento desigual do contribuinte. Em mesma situação. Ao final, submete pedido de reconhecimento de existência do crédito com base nas informações da DIPJ e homologação da compensação pretendida. O presidente da Câmara Recorrida deu seguimento ao recurso a partir de ambos os paradigmas, nos termos do despacho de admissibilidade. A Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada do recurso especial interposto, apresentou as contrarrazões em que apresenta em síntese que a CTF, criada nos termos da Instrução Normativa 126/98, é instrumento de controle e cobrança, veículo hábil para inscrição de dívida ativa dos tributos nela declarados e não recolhidos. Os débitos declarados da CTF constituem confissão de dívida, por isso dispensam o lançamento de ofício. A DIPJ apresenta um perfil diferente, revelando-se como mero banco de informações à disposição da Receita. Não há no plano normativo qualquer menção a controle de débitos por meio da DIPJ. Para fins de apurar eventual direito creditório alegado, o fisco deve observar as informações prestadas pelo contribuinte na CTF, que sim constitui confissão de dívida. Tomar ciência do despacho decisório que denegou a compensação, o contribuinte limitou-se a mencionar de PJs e CTFs desacompanhadas de documentos probantes com o fim de garantir o direito creditório pleiteado. Não foi realizado esforço probatório necessário, não foi apresentado nenhum livro contábil ou livro fiscal. O interessado teve a oportunidade de demonstrar a veracidade de suas alegações, mas não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar o direito creditório. A alegação de erro deve ser comprovada com documentos hábeis e idôneos. Então, em síntese, essas são as contrarrazões e este é o relatório. Pode passar para o voto. O voto. Preliminarmente, cumpre esclarecer que este processo foi selecionado como paradigma e notas de recursos repetitivos, consoante sistemática prevista no artigo 47, parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno do CARF, 2015. Quanto ao conhecimento, então, a questão da competência da Câmara Superior, pelo artigo 47 do RICARF, trata-se de processo aqui relativo a Pernecomp, que informa crédito a título de pagamento indevido. A compensação foi denegada em razão de o pagamento em questão estar vinculado a débito declarado em DCTF.
O recurso especial do contribuinte visa discutir a possibilidade de análise do direito creditório e tomar por base informações prestadas da DIPJ, pois teria havido erro no valor declarado na CTF. De fato, os paradigmas apresentados pelo recorrente examinaram situações semelhantes à do presente processo, e ambas decisões admitiram a possibilidade de a DIPJ servir como demonstração do tributo efetivamente devido, frente a valor divergente declarado no CTF. Sim, o que trouxe as emendas está aqui acima, só para fazer a leitura para ficar um pouco mais claro. Comprovado no primeiro acordo paradigma 1401-003242. Então, sobre PERDECOMP, compensação de pagamento é maior, crédito comprovado em DPJ, princípios da verdade material, formalidade, possibilidade. Comprovado mediante documentação e informações da DPJ da empresa, apresentada antes do envio do PERDECOMP, que os valores de apuração da RPJ e contribuição social foram recolhidos em montante superior ao efetivamente devido, há de reconhecer a existência dos créditos e homologação das compensações, mesmo não tendo sido retificada a tempo do CTF da empresa, em atendimento aos princípios da verdade material e formalidade que regem o processo administrativo. E o acordo 1402-003780 traz a DECOMP, análise mediante processamento eletrônico de informações disponíveis do Banco de Dados da Receita Federal, pagamento indevido ao maior, DARF vinculado, débito declarado no CTF, débito menor, informado em DPJ antes da prestação da compensação. Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DPJ e que confirma a existência do indébito informado na DECOMP. Então, diante disso, considero presentes pressupostos recursais, conhecendo do recurso especial do contribuinte, confirmando os termos do despacho de admissibilidade recursal. Posso passar ao mérito? Posso passar ao mérito? Pode. Pode. Me ouviu, Viviane? Me ouviu? Oi. Sim. Me ouviu? Pode passar o mérito. Quanto ao mérito, então, primeiramente, cumpre observar que a questão posta no presente processo é mais complexa do que sugere o texto recursal. O acordo recorrido não se concentra pura e simplesmente no potencial valor probatório da DPJ, em contraponto ao valor declarado do CTF para fins de análise de direito creditório. Destaca-se trecho do acordo recorrido, que bem representa a situação julgada e o entendimento do colegiado ACOR, que então do relatório se extrai. A partir das características do DARF, discriminado no PERDECOMP identificado, localizou-se o pagamento relacionado conforme o quadro citado do despacho decisório, mas integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, do que não restou o crédito disponível para a compensação de débitos informados no PERDECOMP. Inconformado com o indeferimento total do seu pleito, ao tomar a ciência em outubro de 2009, apresentou manifestação de conformidade, requerendo que fosse reconhecido o seu direito creditório e homologada a compensação declarada, alegando, em síntese, em 2005, que o requerente entregou a DPJ, informando o quadro quarto trimestre de 2004, na ficha tal, imposto ainda a pagar, ocorre que o imposto devido foi informado incorretamente na CTF do quarto trimestre de 2004. Após a análise e verificações, foi detectado o erro cometido e o requerente procedeu à retificação dos DPJs relativos ao quarto trimestre de 2004 e ao mês de março de 2005, conforme cópias de recibos. Porém, em 2005, o requerente teve que proceder à nova retificação. Então, ele explica aqui quais foram as intercorrências ocorridas. Essa sucessão de erros fez com que a Secretaria da Receita Federal considerasse como imposto de renda devido o valor tal e não o valor correto que ele aponta, declarado na DPJ de 2005. Consequentemente, não homologasse a compensação efetuada, alegando a inexistência do crédito informado. E do voto condutor, no acordo recorrido, trago aqui a transcrição. Entendo como correta a decisão da RJ, peço o vênia para dela aderir, com base no artigo 50 da Lei 9784, e aí que transcreve, enquanto a DCTF constitui confissão de dívidas tributárias instrumento hábil para inscrição de dívida ativa da União, como se viu acima, é também pacífica de PJ apresenta perfil diferente, revelando-se como mero banco de informações, à disposição da Receita para o planejamento das ações. No presente caso, por ocasião da análise da PERDECOMP, não foi confirmada pela Delegacia Receita Federal a existência de direito creditório na quantia pleiteada pelo interessado, que o valor do pagamento recolhido mediante o DARF citado estava utilizado para quitar débito confessado pelo próprio contribuinte em sua DCTF entregue à Receita. Então, o manifestante, o recorrente, ao tomar ciência do conteúdo resolutório, limitou-se a mencionar de PJs e diversas DCTFs desacompanhadas de documentos probantes, com o fim de garantir o direito creditório pleiteado. Vale destacar, não foi realizado esforço probatório necessário no sentido de demonstrar a veracidade das argumentações apresentadas, não foi apresentado nenhum e demonstrar essa procedência das alegações acerca do valor do débito. No processo administrativo que se aprecia, o que não se pode negar é que, instaurado contraditório, o interessado teve a oportunidade de demonstrar
a veracidade das informações acerca do direito acreditar alegado. Fato que não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar, assim entendo que não há na manifestação de conformidade em exame de suporte material capaz de estabelecer o elo entre o conteúdo argumentativo da defesa e as circunstâncias fáticas que teriam levado à origem do direito creditório alegado pelo contribuinte. Não há nos autos prova robusta de que efetuar recolhimento maior e indevido, pois não provou que o débito era originalmente inferior ao efetivamente declarado e pago por meio de DARF. Ademais, é de se observar que a alegação do direito perseguido desacompanhada de elementos probantes, capaz de evidenciar que o débito de PJ seria menor do que aquele efetivamente confessado no CTF e recolhido à época, constitui mera manifestação de vontade contribuinte a alterar o valor do citado débito que constou da mencionada declaração. Conclusão, não há provas da existência do erro material, pagamento indevido ao maior, no recolhimento do DARF, assim a administração, como pretende o contribuinte. Então, a administração está impedida de deferir o pleito de compensação e eventuais erros ou equívocos somente serão desconsiderados quando a alegação da defesa que teria cometido o erro inequívoco for devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos, sem o que descabe tal alegação. Então, aqui a decisão recorrida, como demonstrado, enfatiza a necessidade e a ausência nos autos de outros elementos de prova, nomeando expressamente livros contábeis e livros fiscais. Mas esse é o recurso especial que o contribuinte sequer justifica essa ausência. Trata-se, então, de apreciar neste recurso especial a insuficiência da DPJ por si só, desacompanhada de outros elementos de prova que poderiam, mesmo deveriam ter sido apresentados pelo contribuinte. E este é o cerne da questão. Não se pode olvidar que cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a existência e disponibilidade do direito creditório ao pleitear a compensação nos termos do artigo 170 do CTM. Afinal, o caso concreto é de informações conflitantes prestadas pelo próprio contribuinte em suas declarações, sendo que a CTF é um instrumento de confissão de dívida por expressa disposição legal. Destaque-se que a CTF tanto opera a confissão de dívida como a vinculação entre os débitos declarados e o respectivo meio de quitação, pagamento ou compensação conforme o caso. Na ficha crédito vinculados, o declarante detalha os DARFs correspondentes ao débito confessado ou as declarações de compensação, quando é o caso. Então, significa que no caso concreto da CTF em questão, não só declarou o valor, como vinculou o eixo débito os DARFs indicados pelo contribuinte. De forma que a pretensão da recorrente, então, implica a redução de débito declarado e a desvinculação do respectivo pagamento. Ora, a comprovação do erro no valor declarado no CTF, a fim de que o respectivo pagamento seja considerado indevido ou excedente, logo passivo de restituição ou compensação, demanda a prestação de documentos comprovatórios, como bem ponderou a decisão de primeira instância, que o acordo recorrido acompanhou. Acrescenta-se que a prova necessária não representa desafios e dificuldades, na medida que nada mais é que a escrituração contábil e fiscal, demonstrando que o RPJ efetivamente devido seria inferior ao originalmente declarado e recolhido, sendo dizer que a prova necessária é documentação obrigatória por lei, dentro da esfera de controle do recorrente, contudo não foi trazida aos autos. Em contrarrazões, a PGFN também destaca esse ponto, ao afirmar que não foi realizado esforço probatório necessário, no sentido de demonstrar a veracidade das documentações apresentadas, não foi apresentado nenhum livro contábil ou livro fiscal que demonstrasse a procedência das alegações acerca do valor do débito. No princípio da vantagem material não socorre o recorrente nesse momento, que não cumpre o ônus probatório de demonstrar justamente a verdade material com os instrumentos disponíveis e adequados. No presente caso, o recorrente pretende que o julgador escolha como correta a informação da DPJ em detrimento da CTF, com base apenas em suas afirmativas e explicações, sem nenhuma evidência, além das próprias declarações. Então, a questão do ônus probatório para reconhecimento de direito creditório, especificamente no caso de divergência de CTF e de PJ, foi enfrentada em decisões recentes dessa Câmara Superior. Aqui transcrevo as considerações do conselheiro André Mendes, o voto vencedor do acórdão final 4139 de 2019, traz a questão aqui da CTF, com efeito de confissão de dívida e constituição definitiva, mas devendo ser a retificação sempre lastreada por dados da escrita contábil e fiscal, documentação apta a lastrear os registros. Então, no mesmo sentido, o outro voto do mesmo conselheiro, no mais antigo, final 9101002766 de 2017. Então, em vez da declaração retificadora para o valor menor que se mostra relevante, implica uma revisão do valor do tributo confessado no DCTF, deve ter por fundamentos lastro. Então, essas mesmas razões também podem ser adotadas no presente caso, tendo em vista que o recorrente não apresentou elementos probatórios necessários para formar a convicção do julgador de que houve erro no valor declarado no DCTF. E, nesse sentido, voto por conhecer e negar o provimento do recurso especial do contribuinte. É o voto. Ok, conselheira. Conselheiro Toselli, o senhor congelou. Se o senhor puder sair e entrar, aí eu agradeço. A gente aguarda o conselheiro Toselli para votar. Tudo bem? Não queria interromper a relação. Se ele ouviu o voto. Ele ouviu. Não, acho que ele ouviu porque ele me ouviu.
Então, vou só confirmar com ele, mas ele... Vamos ver. Conselheiro Toselli, o senhor ouviu o voto da relatora? Ouvi. Tá, ok, confirmado. Então, vamos começar a votação. Conselheiro André. Bom dia para todos. Desculpe aí a chegada um pouco tardia, problemas técnicos ainda sendo resolvidos, mas a gente agora conseguiu viabilizar a nossa participação. Vou acompanhar a relatora. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação aos paradigmas, principalmente no primeiro paradigma em relação à ementa, falar que tinha documentação apresentada, mas eu dei uma lida rápida nele aqui, a documentação que ele considerou, não sei se seria uma documentação relativa à escrituração fiscal e contábil, né? Então, me parece que os paradigmas, eles são aptos, sim, a dar seguimento ao recurso. Em relação ao mérito, acompanha a relatora, ela acho que foi muito feliz aí na sua apreciação, e me chama a atenção essa resistência da parte em apresentar a documentação. Quer dizer, eu dei uma lida rápida aqui, mas a diferença dos valores é muito grande, né? Eu acho que eu estava vendo aqui, é da ordem de 20.800 para 125 mil, né? Quer dizer, assim, não só a questão de que é lógico que não é o valor aqui em si que vai fundamentar a nossa decisão, que os colegas já têm uma convicção a respeito do assunto, e continuo firme no sentido de que essa retificação da DCTF, ela deve sim estar lastreada ali por documentos probatórios aptos ali, de escrita, principalmente de escrita fiscal e contábil, tá? Como está muito bem colocado no voto. E no caso aqui, apesar de a DIPJ ter sido, vamos lá, em tese, ter sido encaminhada antes, né, da emissão do despacho decisório, é inevitável constatar essa divergência, gente. É uma DIPJ falando de um débito de X e uma DCTF falando de um débito de 4X, quer dizer, é uma diferença relevante também. Eu acho que é mais um aspecto a ser considerado e a ser levado à reflexão. E, mais uma vez, repito, não compreendo a resistência, então, em se apresentar uma documentação que comprove essa retificação, que comprove, que lastreie esse pedido de retificação, né? Em vez de ficar se levando aqui para o contencioso, uma mera questão de direito. Falar, não, DIPJ prevalece sobre DCTF, DIPJ prevalece sobre DCTF. Olha, temos manifestação de conformidade, recurso voluntário, recurso especial, com a devida vênia. Me parece que aqui estamos tratando de processo de conhecimento de direito creditório, ônus da prova é da parte, é do contribuinte, é da pessoa jurídica, tá? Então, não me parece razoável você estar insistindo numa tese quando você poderia estar resolvendo, sim, o litígio, mostrando, lastreando o direito que está sendo pleiteado, que é simplesmente demonstrar, não, realmente, ó, aqui minha escrita contábil, aqui minha escrita fiscal, aqui realmente o meu débito não é de 20.800, quer dizer, o meu débito não é de 125 mil, o meu débito é de 20.800 reais, tá? Então, acompanhe a relatora. Ok, conselheira Lívia, como vota? A gente tem julgado esses casos, né, de divergência entre DCTF e DIPJ. Acho que o caso aqui é um pouco diferente porque ele retificou a DCTF antes do despacho decisório, né? A gente tem julgado muito de retificação após. Eu estava até olhando os paradigmas para ver se esse é o caso, mas o jeito que ele colocou a divergência, eu acho que ele conseguiu sair dessa história de ser antes ou depois. Ele está falando, DIPJ equivale não da DCTF. A gente julgou no mês passado e a ementa que eu coloquei no julgado, que na verdade era uma ementa da Ideli, porque ela que foi as razões vencidas foram a dela. A ementa dos casos foi exatamente a ementa do paradigma,
que não subsiste o ato de não homologação, de compensação, que deixa de ter em conta a informação da DPJ informada antes, que confirma a existência do débito informado em DECOM. Então, o André e a Viviane votaram contra, né? Eles ligavam o provimento no caso. Mas só para... A gente tem julgado isso, acho que a circunstância de antes ou depois aqui, do jeito que ele colocou, ficou superada. E a questão é o que tem que valer, a DCTF ou a DIPJ, no caso das informações serem divergentes. Naquele caso, é o acordo 9101004877 do mês passado. Eu oriento meu voto e continuo assim, de que a retificação de declarações tem que ser feita por procedimento próprio pelo fisco, ele não pode usar o procedimento de compensação para retificar declarações do contribuinte. As razões vencidas da EDELI foram de que a DPJ, mais ou menos, né, vou deixar ela falar, óbvio, mas de que a DPJ é uma declaração muito mais completa, feita com muito mais cautela pelo contribuinte, onde ele realmente apura os tributos devidos e declara a apuração, enquanto que talvez naqueles casos ali em que a retificação é feita depois, pelo menos, o voto seria de prevalência da DPJ nesse caso. Então, acho que a gente tem... Esse caso aqui é um pouco diferente, mas eu continuo mantendo a minha posição de que a retificação de declarações tem que ser feita pelo fisco por procedimento próprio, e se o contribuinte retifica a DCTF, ainda mais agora, antes do despacho decisório, o fisco tem que olhar a verdade material, simplesmente confiar na declaração que ele quer para deferir ou não o crédito do contribuinte. E eu sei que vai falar que o ônus da prova é do contribuinte nesse caso, mas eu não entendo assim. Entendo que o processo aqui, a gente está num processo em que ele retificou a declaração, ele mostrou a declaração antes do despacho decisório, quando da elaboração do despacho decisório, o fisco teria que ter olhado a verdade material, a apuração do contribuinte, e realmente, se ele viu que tinha diferença ali, ele tinha que revisar a declaração do contribuinte, não negar o direito creditório. Enfim, é o meu voto, então, pela divergência. Mas a senhora vota como? Provimento parcial, né, ou dar provimento ao recurso do contribuinte? Dar provimento no mesmo termo do anterior. A retificação da declaração é feita em outro procedimento aqui. Eu vou só olhar se é parcial, se é retorno. O que ele pediu, okay, né? Ok. Conselheiro André, pode falar enquanto a doutora Lívia dá uma olhada. Conselheiro André, pode falar. Obrigado, senhor presidente. Só um esclarecimento para a relatora. Assim, eu entendi. A DCTF, ela, antes da emissão do despacho decisório, havia divergência entre DPJ e DCTF, não é isso, relatora? Tá. Não houve retificação da DCTF. E não houve retificação da DCTF antes da emissão do despacho decisório, é o que eu entendi. Houve uma retificação com o retorno aos valores anteriores, equivocadamente novamente, né? Ele repetiu o erro. Então, o que ficou constando foi o que ele alega que estaria errado. Não houve uma outra retificação posterior. Tá, mas tudo bem. Agora, então está esclarecido. Agora, até voltando, e aí até só abrindo um debate até com a doutora Lívia em relação à questão da verdade material. Entendo, doutora Lívia, que a verdade material aqui, ela aparece, né, essa discussão ela aparece justamente nesse contexto de que, diante de declarações com informações conflitantes, na fase contenciosa, permite-se que a parte apresente documentação probatória apta a lastrear a sua alegação. Quer dizer, a gente aqui, na realidade, entendo que estamos privilegiando a verdade material. Não estaríamos se eu dissesse simplesmente o seguinte: olha, o que vale é o que foi apresentado na emissão do despacho decisório e pronto. Não é possível mais nenhuma natureza de retificação, de apreciação da fase contenciosa. Aqui não, que pelo contrário, estamos sim privilegiando a verdade material, no seguinte sentido:
Então a retificação é para mudar um débito de 125 mil para 20 mil, perfeito, a fase contenciosa, ela ampara esse pleito desde que, justamente amparado pelo princípio da verdade material, a fase contenciosa ali, ela admite uma apresentação posterior de documentação, tá, amparando essa retificação a menor, tá? Então, assim, tem a questão da verdade material sobre uma outra perspectiva, que estão, sim, buscando a verdade material. E, nessa busca da verdade material, gostaria, né, parece ser necessário, então, a apresentação de documentação probatória que lastreie essa retificação, e não uma mera alegação de direito, não uma mera, mas uma discussão estritamente de direito, dizendo que, a DPJ prevalece sobre esse CTF. Né? Então, aqui há uma divergência, então, pela verdade material, vamos buscar a verdade dos autos, mas aí mediante a apresentação de documentação que lastreie esse pedido. Tá? Conselheiro Caio. Muito breve, só uma consideração e depois uma pergunta à relatora, só para confirmar uma análise que eu fiz dos autos. Primeiro, acho que a questão, até pelo paradigma trazido, do paradigma do caso Sol, que é o 1402, não é bem a questão de que, entre DPJ e DCTF quem prevalece, mas sim de que se no despacho decisório foi consideradas informações prestadas em DPJ, só um comentário, ponto. Segundo, a doutora Viviana deu uma olhada nos autos, mas muito mais focado nas decisões. Pelo que entendi, é fato incontroverso, é que eu preciso disso para votar, que os valores em DIPJ, desde sempre, foram, endossam o indébito, né? Os de DIPJ, pelo que entendi. Não houve retificação da DIPJ, ele só trabalhou com vai e vem da DCTF, correto? Pode responder, Vitor. Sim, acho que sim. A DIPJ... da CTF, né? Perfeito, mas na DIPJ, desde a sua originalidade, a situação descrita lá endossaria o crédito dele, né? Pelo que eu entendi, na DIPJ. Essa também é a premissa do meu voto. Essa primeira impressão, sim. Eu posso dar uma olhada aqui, mas também pelas decisões. Não, exato. Foi confirmado, repisado nas decisões, foram os fatos relatados. Excelente. Satisfeito, presidente. Conselheiro Edeli. Eu sou em voto e a minha mãozinha, né? Eu estou com muita dificuldade aqui, eu já circulei o processo várias vezes. Ele tem os mesmos, a admissibilidade, inclusive, é minha, né, da primeira Câmara. Ele tem os traços fáticos do Sol, quando você considera a DIPJ, né? A DIPJ foi desconsiderada na análise e ela evidenciava o direito creditório que foi utilizado em DECOM. Até aí tudo bem. O que tá me incomodando, e veja só, eu tenho que para eu percorrer esse caminho, os 20 mil de débito informado no quarto trimestre, e aí, só para sugerir a Viviane, não é CSL, é IRPJ, o indébito. É IRPJ, o paradigma é IRPJ do quarto trimestre de 2004. Mas o contribuinte havia declarado um débito de 120 mil, retifica para 20 mil, então a cota, dividiu em 3 cotas, aquilo que era 40 e poucos mil, caiu para 6 mil e pouco. E ele confronta esses 6 mil com o pagamento de 41 mil e chega ao indébito que ele utilizou, os valores batem. O que está estranho nesse processo, e foi o questionamento original do André, eu tenho uma DCTF retificadora, acredito, entregue em 24/6/2005, ele entregou 2 DCTFs certificadoras, a segunda, que é das 19h19, ela informa um débito de RPJ de 20 mil. Então, esse débito de 20 mil é dividido em 3 cotas, né, o que dá os 6 mil. Eu não tenho a informação, não tenho o extrato completo do débito declarado, eu só tenho a primeira folha, mas eu tenho o recibo de entrega dessa DCTF,
24/6 de 2005 e o despacho decisório é de 2009. Então, esse processo está com a circunstância fática, ele se distingue do sol por esse aspecto, né? E onde que isso não foi visto em momento nenhum, né? Eu estava passando aqui pela DRJ, o contribuinte alegou que retificou a DCTF, depois, será que ele voltou atrás nessa retificação para restabelecer o 120? Quando a DRJ tira o extrato da DIPJ, ele confirma 20 mil de débito, aí ele me traz uma retificadora de agosto de 2005. Então, essa teria restabelecido o débito, deve ter sido isso. Então, a gente tem uma terceira retificadora de agosto de 2005 que restabelece o débito de 125. E ela deixa eu ver. Então, ela é uma retificadora posterior à DIPJ, né? Então, ele havia entregue a DIPJ volto lá em cima de novo. E aí o caso começa a se distanciar do sol, né? Porque no sol, a lógica, o paradigma do sol o contribuinte recolhe, informa em DCTF o que recolheu, na hora que vai preencher a DIPJ, vê que errou, corrige e deixa a DIPJ no sistema correto, certo? E não retifica a DCTF. E aí ele vem, apresenta a DECOMP e a Receita não analisa a DIPJ. Esse caso, ele começa a se distanciar do sol quando o contribuinte, depois de apresentar a DIPJ em 8 de julho de 2005, e estando com a DCTF correta em 24/6 de 2005, ele vem em agosto de 2005 e retifica a DCTF para restabelecer o débito maior do que aquele informado em DIPJ. Aí, realmente, né? Ainda que a delegacia tivesse analisado a DIPJ, como eu digo que ela deve analisar, ela tinha por referência uma DCTF entregue depois disso, em 3 de agosto de 2005, que informava um débito superior. Então, são circunstâncias fáticas específicas, né? Eu não havia notado essa ocorrência da retificação da DCTF depois da DIPJ, no exame de admissibilidade, e, na verdade, então, eu vou acompanhar no conhecimento pelas conclusões, porque o paradigma do ABEL 1401, ele é menos, os fundamentos dele não são tão formais quanto os meus, né? Então, ele analisa ele entende que tem que ser analisada a DIPJ e, analisando, ele confirma o indébito. Então, ele traz uma análise mais genética, então vou acompanhar pelas conclusões no conhecimento em relação ao paradigma 1401003242, mas eu entendo que esse caso ele é diferente do Sol, que é o outro paradigma, o 1402, por conta dessa circunstância fática específica, e assim eu também, desculpa que eu já não me lembro mais exatamente os termos, mas eu acho que aí eu acompanho a relatora também no mérito pelas conclusões, porque aí as minhas premissas, elas são mais flexíveis, mas nesse caso concreto, como há uma retificação de DCTF depois da DIPJ, então eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões também e negar o provimento ao recurso especial do contribuinte. Desculpa, Deli, você já está votando? Porque eu acho que a gente ainda estava no debate. Foi isso que eu perguntei quando eu levantei a mãozinha, né? Que já estava na minha hora de voto também. Porque também. Você já está adiantando, né? Uhum. Eu levantei a mãozinha porque ainda estou na fase do debate. Mas eu vou só concluir que a doutora Lívia também quer falar. Só para também trazer um elemento do Sol, que um dos elementos que que, na verdade, eu tenho uma votação um pouco diferente da do Sol. O Sol foi um caso específico, junto com o Antera, mas a questão foi a DCTF depois do despacho decisório. Eu tenho esse marco
temporal, e quando a DCTF ela é retificada, ela é trazida antes da prolação do despacho decisório, da ciência do despacho decisório, eu tenho uma forma de votar diferente. Aliando a esse fato, o caso do SOL ainda tiveram elementos da contabilidade trazidos pelo contribuinte, que corroborava o meu entendimento e me dava segurança de margem para votar. Vou passar a palavra para a doutora Lívia agora. Eu consigo ver a semelhança com o SOL, porque o fato é, a análise da DECOMP pelo físico, a DCTF estava diferente da DPJ. O fato da DCTF ter sido apresentada errada, corrigida, depois errada de novo, é acessório, porque o físico se baseou, quando ele analisou a DECOMP, na DCTF que estava no sistema e na DIPJ que estava no sistema, e as informações estavam conflitantes já nessa data. Então, o que a gente tem que decidir aqui é basicamente no SOL. Nessa discrepância, o que vale? O SOL tem a diferença que, depois do despacho decisório, o contribuinte ainda veio e retificou a DCTF para falar o que era certo. Mas, e aqui não. Aqui ficou as informações erradas e o que a gente tem que decidir. Por isso que ele trouxe a questão. Do jeito que ele trouxe a divergência divergência entre DCTF e DPJ, o que vale. Até mais ou menos. Lívia congelou. Questão também. Lívia, volta um pouco a sua fala, porque você congelou. Você deu uma congelada aí. Volta um pouco a sua fala, uns 5 segundos antes, que você estava falando do SOL. Não, só resumindo, eu vejo semelhança com o SOL exatamente isso, porque na data da análise da DECOMP, do despacho decisório, o físico estava com informações divergentes entre DCTF e DIPJ, e aqui o que temos que decidir é o que vale, se é DCTF ou DIPJ. É a mesma coisa do SOL, o fato do SOL só é que ele retificou a DCTF depois e aqui não, mas o físico na hora da data do despacho decisório, ele estava com essas duas informações incongruentes, e ali ele já devia olhar, tem coisa errada e pedir para analisar e não simplesmente negar. E eu acho dele que o que ele fez aqui, que eu acho acessória a questão, mas por que ele retificou errado? Retificou para colocar a informação errada. Ele fala ali uma hora, ele retificou COFINS. Então, provavelmente isso foi um erro, assim, elucubrando aqui, mas foi um erro material. Ele apresentou IRPJ errado, ele apresentou DCTF e corrigiu, depois ele fez uma DCTF retificadora para corrigir outra coisa, e na hora de preencher o IRPJ, ele preencheu o da primeira declaração que estava errada e não da segunda. Parece ter sido muito um erro não intencional, de ir retificar outra coisa e pegar uma informação que estava de uma declaração anterior e não da declaração errada. Parece ter sido muito um erro de fato mesmo. Não uma intenção de apresentar errado, de desretificar o que ele tinha retificado, né? Então, eu vejo, assim, o erro, por isso que eu acho que foi uma sucessão de infelicidades aqui, mas fato é que na análise da DECOMP, o físico estava com informações divergentes, ele tinha que olhar a partir dali, perguntar o que estava acontecendo e não negar a compensação, por isso vejo semelhança. Conselheira Edeli. Não consigo acolher a alegação do contribuinte de que ele errou quando preencheu a 4ª DCTF, a terceira retificação. Ele não traz nenhum elemento de prova e, na dúvida, para mim prevalece a sequência temporal, é possível que ele tenha errado a DIPJ. Então, ele não traz, e aí valem todas para mim, muito relevante, todas as argumentações do conselheiro André, né? Ele não traz um documento em recurso voluntário, mesmo depois de toda a confrontação, da densa confrontação que a DRJ fez em relação às alegações dele. A petição dele é desacompanhada de qualquer documento. Então, como a minha decisão ela é formal, né, nesses casos, e aqui vai prevalecer a sequência, na minha convicção, prevalece a sequência de informações que o contribuinte prestou, e a última informação é a DCTF retificadora, restabelecendo o débito em 125 mil. Essas são as minhas razões de decidir.
Ok. Conselheira Lívia, a senhora já sabe como é que vota? Se é parcial ou se é... Parcial, porque ele pede provimento e acho que teria que voltar para a DRF. Ok. Bom, a conselheira Edeli já votou, né, com a relatora pelas conclusões, certo? No conhecimento e no mérito. Conhecimento e no mérito, perfeito. Conselheira Amélia, como vota? Para mim, eu tenho muitas dúvidas com relação a um conhecimento, porque, de fato, nos dois paradigmas apresentados, para mim é claro que ele houve retificação, mas ele juntou documentos que comprovavam essa retificação, né, o motivo que levou ao erro. Enquanto que nesse caso, efetivamente, o acordo requerido fala, não foi juntado nenhum outro tipo de documento, né. O acordo paradigma 1 deles, o do SOL, acho que efetivamente tem a apresentação de livros contábeis, e no outro também ele faz uma confrontação com com outras declarações e consegue comprovar as receitas ali da DIPJ, diferente desse caso. Então, para mim, eu votaria pelo não conhecimento, mas aí, em sendo vencida, eu daria também parcial provimento para que retornasse à unidade de origem. Ok, a gente não votou conhecimento. Vamos fazer, então, tendo em vista a orientação aí, a doutora Amélia tem invocado o conhecimento, vamos passar uma rodada de conhecimento só para ver se realmente ela foi vencida. Conselheiro André. Com o relator. Conselheira Lívia. Com a relatora. Conselheira Edeli, já foi pelas... Eu vou manter pelas conclusões. Eu acho que ainda que documentos tenham sido apresentados, os votos, né, condutores do SOL e do outro processo, o paradigma começa 1401, esses documentos não foram relevantes para análise, né? Só que no SOL a estrutura formal era diferente, né? Os documentos que foram relevantes para análise, que eram as declarações, aqui a gente tem uma dessemelhança. Então eu vou que é a premissa que se coloca desde o início do voto do SOL, né? A existência da DIPJ informando o débito a menor, né? E aí eu acho que em relação mantenho meu voto pelas conclusões no conhecimento. Ok, conselheira Viviane. Conselheira Amélia já votou que não conhece, certo? Conselheira Viviane, não, que ela é relatora. Conselheiro Tozelli. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Caio. Eu acompanho as conclusões da EDI, então eu voto nos mesmos termos, né? Então, conhecido por maioria, vencido a conselheira Amélia pelas conclusões Edeli e Caio. Conhecimento. Agora, no mérito, nós vamos lá, começando pelo doutor André, que votou com a relatora, a conselheira Lívia deu provimento parcial, abriu divergência, a conselheira Edeli votou com a relatora pelas conclusões, a conselheira Amélia deu provimento parcial, conselheiro Tozelli, como vota? Como eu venho falando, eu entendo, eu sou um pouco rigoroso com compensação, eu acho que o PAF é o inverso do auto de infração, o ônus de provar o crédito líquido certo é do contribuinte, e a DIPJ, ela não cumpre essa função. Então, sempre que o contribuinte receber um despacho decisório, para ele contrapor o indeferimento, a não homologação, tem que ser feito com o mínimo de documentação, como bem apontado no voto. Isso é fácil de fazer. O contribuinte, já na DRJ, quando da DRJ teve ciência que essa falta de comprovação poderia implicar na homologação, e ignora esse fato, e aqui ainda salta aos olhos essa quantidade de erros da DCTF. Então, eu acompanho a relatora. Ok, conselheiro Caio, como vota? Obrigado. Uma vez esclarecido que realmente não é o mesmo cenário do SOL, que aí sim eu participei e aplico bastante esse entendimento, realmente aqui é um caso
de que não resta claro que, se tivesse sido considerada a informação da DPJ, teria sido homologado ou que houve negligência nessa ponderação no momento do despacho. Até porque o contribuinte deu causa em toda essa disparidade. Eu acompanho a relatora, mas ela é mais rígida do que eu nas razões, então também é pelas conclusões, presidente. Ok. Eu, como tenho esse marco temporal entre a DCTF apresentada antes ou depois, porque existem, inclusive, pareceres normativos da própria coordenação de tributação da Receita Federal, que traz, quando há essa divergência de motivos, no caso da DCTF apresentada antes da aprovação do despacho decisório, eu costumo seguir essas orientações, que eu acho que, para o meu entendimento, fica mais fácil. O caso do Sol, para mim, era diferente, ele trouxe documento, então, que corroborava a DIPJ na época ali, e ali eu me filiei, até porque eu também deixei consignado na nossa sessão que eu poderia evoluir para um provimento parcial também, para voltar para verificar essa documentação. Achei que ali era causa madura. Então, nesse caso aqui, eu vou acompanhar a relatora também pelas conclusões, tá? Eu voto como o doutor Caio, né? Então, vamos lá. Foi por... negado provimento por maioria, vencidas a conselheira Lívia e a conselheira Amélia, votaram pelas conclusões, Edeli, Caio e Andréia. Tá certo? Posso fazer a declaração de voto? Sim. Presidente. Edeli. Importante que a Lívia e a Amélia estavam provimento parcial, né? Provimento parcial. Eu botei só vencidas, mas por dar provimento parcial. Ok. Ó, certo? Olha só. A Lívia quer falar. Desculpa. Conselheira Lívia. Ficou 3-3, não queria que decidir quase as conclusões valendo? Porque não entendi. 3 com a relatora, 3. Ficaram 3 com a relatora. Não. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com a relatora. Sim, mas 3 com a relatora e 3 com as conclusões. A gente não sabe qual é o fundamento do voto. A Edeli vai fazer dever. A Edeli vai fazer dever. Tá valendo. Oi? A Edeli vai fazer dever. A conclusão da Edeli. Então, mas a dela são 3 conclusões. Não é isso, gente? Mas precisa decidir qual é o fundamento do acórdão. O fundamento do acórdão é o fundamento da relatora ou é o fundamento da Edeli? Para fins de, por exemplo, olha só, aqui a relatora. A relatora foi acompanhada pelo conselheiro André, pelo conselheiro Tozelli, certo? E aqui... Sim, então não deu maioria nas conclusões. Sim. Então, podemos fazer o fundamento da conselheira Edeli pelas conclusões, tá certo? Tudo bem? Porque o voto, a questão foi a mesma. Não, nesse caso não é qualidade. Eu não estou conseguindo te ouvir, Lívia. Tá picotando. Eu não estou conseguindo ouvir você. Tá muito ruim. Vocês estão conseguindo ouvir a Lívia, para alguém poder me traduzir? Eu acho que as conclusões de nós 3, a minha, do Caio e a sua, não são as mesmas. Eu acho que não empata. Sim, porque aqui, agora eu entendi. Os fundamentos das nossas conclusões não são os mesmos. Como não são os mesmos, a maioria acompanhou os fundamentos da Viviane. Porque eram 3 para ela. O Caio tem eu acho que o Caio tem alguma proximidade comigo, mas você, eu tenho certeza que não. A minha conclusão é o parecer normativo da COSIT, como eu tenho colocado em todos os meus votos. Então, diferencia. É isso, doutora Lívia, que a senhora perguntou? Eu acho que seria importante colocar na ata. Tá ouvindo, Desculpa, não? Eu vou... talvez precise indicar... Isso. Que nesses casos precisa indicar o fundamento em ata. O André vai explicar. Oi, André. Então, passa André, Caio e Tozelli. Fala, eu não estou ouvindo.
Vou ter que entrar e sair. Fala, vou ver se eu consigo te escutar. Ok, eu só queria saber se a mãozinha atravessando a conversa, e aí... Vale, a mãozinha é válida. Não, a mãozinha, doutora Andréa, a mãozinha é válida, deixa eu falar, a mãozinha é válida, e acontece que eu não estava ouvindo a doutora Lívia, por isso que eu estava respondendo a ela, porque a gravação estava picotando, queria deixar assim, é válida para a gente organizar, tá? Alguém saiu aqui, que mudou a configuração? É isso, eu estou tentando entender, porque a doutora Lívia estava com a palavra, e eu estava tentando entender a doutora Lívia. A mãozinha é absolutamente válida, tá? Só deixar isso claro. Pode falar. Perfeito. Vamos lá. É só porque na prolação do resultado, eu queria fazer... Não bateu com a minha anotação. Queria, então, dizer a minha anotação primeiro, para ver o que o colegiado acha, tá? E aí a gente vê a questão das conclusões. Porque o que eu entendi foi o seguinte, o que anotei. Ele foi conhecido por maioria, vencida a doutora Amélia, pelas conclusões Edeli e Caio. Foi o que eu vi no conhecimento. No mérito, dá provimento por maioria, vencidos a Lívia e a Amélia. Não? Não, peraí. É negar, né? Negar provimento, conselheiro André. Ah, tá. É isso mesmo. Tá. Negar provimento, beleza, por maioria, vencidos Lívia e Amélia, que davam provimento parcial, e pelas conclusões, Edeli, Caio e Andréia. É isso? Então, tá. Aí só ver se as conclusões são convergentes para ver se a relatora devia consignar ou não no voto. Tá, obrigado. Doutor Caio, por favor, o senhor está com a palavra. Não, era só para endossar isso, porque eu não adoto nenhum parecer da Receita no meu fundamento, essa é a grande questão. Então, é claríssimo a questão de que eu e a Edeli, a gente vai pela linha da SOL, que é o entendimento da 1402, que nós, enquanto membros da 1402, votávamos lá, que no sentido de que não é exatamente pelos motivos que a doutora Viviane agora está negando, que a gente até aceitaria da IPJ, mas em outras circunstâncias no histórico de declarações. E aí, só esclarecer, eu tenho certeza também que a da senhora já é com base na Receita Federal, no posicionamento da RFB. Então, não existe aqui a situação, ok? Vou passar a palavra para o conselheiro Toselli e depois para a conselheira Lívia. Presidente, já foi abordado o que eu ia falar, então dispenso aqui. Conselheira Lívia, está com a palavra. A minha observação é só para consignar em ata que Edeli cai pelas conclusões e André por conclusões diversas, algo assim. Só para deixar claro qual foi a maioria. Ótimo. Agora eu entendi bem. Conselheira Edeli, por favor. Eu ia sugerir se você não gostaria de fazer a declaração de voto, André. Não, eu posso fazer. Evidente. Posso fazer, tá? Não tem problema não, já está até pronto, não tem problema. Só peço desculpas se por um acaso não tenha visto as mãozinhas levantadas, mas é porque como eu estava no alvo do debate, eu não estava conseguindo ouvir a conselheira Lívia, eu peço desculpas por não ter conseguido, de repente, ter acesso a todas as mãozinhas levantadas, tá? Então, proclamado o resultado, vamos passar para... Eu estou aqui com um lote de repetitivos, que eu acho que a gente vai ganhar tempo também, que é logo em seguida, e também está na mesma... A gente já aproveita, é o de Capel, é o número 59, depois a gente volta para a sustentação oral. Também está dentro desse escopo aí de retificação, mas é depois da ciência do despacho decisório. Fala, Viviane. Importante, André, registrar que esse paradigma, o resultado se repete para os demais. Sim, da pauta 48. Isso, vai do 47 até o 58, tá? Isso, é o repetitivo. E aí, do 59, que é o meu, também é o repetitivo, que vai até o 85. Aí a gente já mata muita coisa, tá? Então, aí depois a gente volta para a sustentação oral, já que a gente está no embalo do repetitivo, tá?
Então, vamos dar seguimento aqui. É o de Capel, já está na pasta, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional, interposto em face de decisão proferida pela terceira turma especial da primeira sessão, acórdão 1803-002-384, na sessão de 21 de outubro de 2014, por meio do qual o colegiado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário. O processo trata de direito pleiteado pelo contribuinte, que teve sua declaração de compensação não homologada pelo despacho decisório de folha 316, por inexistência de crédito em razão do pagamento indicado da DECOMP ter sido integralmente utilizado na quitação de outros débitos da empresa. Com a ciência do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, na qual alega ter direito ao crédito, por ter apresentado equivocadamente DECOMP relativo ao pagamento indevido ao maior, quando correto seria informar compensação de saldo negativo. Em 26 de julho de 2013, a terceira turma da DRJ Florianópolis julgou a manifestação de conformidade improcedente, com base na premissa de que, embora possa ter contribuído com a formação do saldo negativo, a estimativa mensal apurada conforme disposição legal não constitui pagamento indevido ou maior que o devido, de modo que não pode ser utilizada como crédito em compensação pleiteada em face da Fazenda Nacional. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando em síntese: o débito de estimativa, objeto de compensação não homologada, deverá ser considerado na formação do saldo negativo. O entendimento da Receita Federal de glosar o saldo negativo quando este for composto de estimativas quitadas por compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário, que o contribuinte terminaria pagando duas vezes o mesmo débito mediante a redução do saldo negativo e pela via da execução fiscal. Que no mérito, existindo sim saldo negativo a ser compensado, o contribuinte não pode ser penalizado com a dupla cobrança pelo fiscal de um tributo já declarado e compensado por erro de fato do mesmo, declarando em PERDECOMP incorreta, sem a possibilidade de retificar a mesma e demonstrar os créditos oriundos formados para a efetivação da compensação do débito compensado. Que a dupla cobrança ocorrerá se o contribuinte tiver de pagar novamente o débito compensado não homologado na PERDECOMP, aplicando-se decadência do crédito, saldo negativo de RPJ ou CSLL. Em 21 de outubro de 2014, a terceira turma especial da sessão, por meio do acórdão 1803002384, deu parcial provimento ao recurso voluntário, determinando que a repartição de origem reexaminasse a compensação requerida, considerando, na hipótese, o direito creditório pleiteado como saldo negativo no respectivo ano calendário. A decisão teve a seguinte ementa: a compensação de débitos com créditos de estimativas apurados, impossibilidade de compensação de débitos com saldo negativo apurado, admissibilidade. Não é possível a compensação de débitos com créditos de estimativas apuradas, sendo admissível, porém, a sua compensação com saldo negativo apurado no ano calendário correspondente àquelas estimativas. Com ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, alegando em síntese que a manifestação de conformidade não é meio hábil para a retificação de DECOMP, conforme paradigmas indicados. A demonstração da existência do crédito líquido ICE deve ser feita desde o momento da apresentação da DECOMP, sob pena de desrespeito à própria natureza do Instituto, da compensação. Não se pode admitir que um suposto crédito não informado da administração tributária até a ciência do despacho decisório que negou a homologação das compensações seja admitido em momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de apreciação pela DRF responsável pela análise do pleito. Se entender ter ocorrido erro na indicação do direito creditório que pretendia compensar, o interessado, em momento oportuno, deveria ter solicitado ao órgão competente, no caso, a Delegacia da Receita Federal, por meio de processo administrativo, a retificação da declaração de compensação. O recurso especial foi objeto de despacho de admissibilidade, que lhe deu seguimento, analisando apenas o primeiro paradigma indicado sob o argumento de que, uma vez confirmada a divergência, deixou de sinalizar o segundo paradigma. O contribuinte ciente do recurso especial apresentou contrarrazões, alegando que, na DIPJ de 2002, realmente há uma diferença de pagamento maior no valor de 10.731,25, que é passível de ser reconhecida pela legislação como saldo negativo de R. Nada impede o fisco de revisar o lançamento efetuado de forma equivocada para sua adequação à legislação. Erro de fato é fundamento legítimo da decisão, da revisão, com base no 149.8 CTN. Em síntese, existe saldo negativo para compensação. É o relatório. Eu já vou para o voto.
Conhecimento do recurso especial da Fazenda, qual foi dado seguimento, não foi questionado pelo contribuinte. Aí eu venho com o artigo 67, transcrevo ele. Como visto no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria possibilidade de retificação de decomp após a ciência do despacho decisório. Entretanto, foi analisado apenas o primeiro paradigma, 1401.000.396, sob o argumento de que, uma vez confirmado o dissídio, dispensar-se-ia a análise do segundo paradigma. Em síntese, ratifica o despacho decisório em relação ao primeiro paradigma. Quanto ao mérito, a gente vota tudo no final, tá? A razão trazida a debate pela Fazenda Nacional de Recorre determinou o retorno dos autos à repartição de origem, a fim de que seja reexaminado o pedido de compensação formulado, considerando-se o crédito pleiteado como decorrente do saldo negativo. A recorrente se insurge contra a decisão, alegando que a demonstração da existência de crédito líquido e certo não deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração de compensação, sendo descabida qualquer correção após a ciência do despacho decisório que negou a homologação. Ocorre que, no caso dos autos, o contribuinte sempre alegou a existência do direito creditório e informou apenas que houve erro na indicação da origem do crédito, onde constou o pagamento indevido à maior de estimativas em vez de compensação do saldo negativo. Em sede de análise de PERDECOMP, notadamente quando o exame é realizado através de despacho decisório eletrônico, como é o caso, qualquer óbice que impeça a verificação integral do crédito, tanto por força de meros erros de declaração ou decorrente de situação jurídica impeditiva, tempos atrás, provocava o indeferimento integral do pedido, sem que se promovesse uma investigação acerca da materialidade do direito creditório pleiteado. Dessa forma, o recurso apresentado contra decisões assim embasadas, configurando matéria controversa a ser analisada, remanescendo o litígio, deve necessariamente se voltar contra o elemento que motivou a autoridade a qual indeferir o pleito, dando prova de que houve sim mera omissão de dados, mero erro de preenchimentos e outros. De sua vez, a decisão a ser produzida cingir-se-á a questões que vedavam a análise de mérito. Resolvidas essas em favor do contribuinte, retornam os autos à autoridade de origem para análise do direito, respeitando-se assim o referido duplo grau. Em nossos órgãos julgadores, a matéria não carrega muita controvérsia, conforme se observa tanto em nossos tribunais administrativos quanto no judiciário. Aí eu trago alguns precedentes aqui, que inclusive embasaram o parecer que eu cito aqui da Receita, né, que geralmente a minha fundamentação aqui, que é o parecer 2 de 2016, né? Procedimento de reconhecimento de crédito. Então, é exatamente esse o caso, para mim, né, como fundamentação. E aí, na parte de negrito, item 11.4, no presente caso, se o despacho decisório inicialmente não homologou a compensação por uma questão prejudicial, incluindo-se a prescrição, e após o trâmite do PAF decide-se essa controvérsia, não há obrigatoriedade de posteriormente homologar a decomp se o crédito alegado pelo sujeito passivo por outro motivo de mérito não existe, ou mesmo que ele exista, mas não no valor alegado. Esse raciocínio não significa vulnerar as decisões provenientes do PAF. É evidente que aquela controvérsia jurídica decidida pelos órgãos julgadores não pode ser modificada. A indisponibilidade do interesse público, contudo, não pode permitir que o reconhecimento de uma dívida pública em um valor incorreto e cujo mérito, a questão de fundo, nem foi analisado pela administração pública. Então, nesse caso, aí eu botei lá em negrito mais embaixo. Incumbe a autoridade fiscal da unidade local analisar as demais questões de mérito, ainda que não preenchidas no contencioso, matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado, cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto 70.235. Assim, dado que ainda estão pendentes de da compensação tributária de que se valeu o interessado, voto no sentido de se devolver os autos à unidade de origem, de modo a que, levando em conta a matéria superada nesse voto, erro de preenchimento da decomp, seja o mérito do direito creditório postulado e da compensação declarada apreciado como saldo negativo. Nestas condições, seguindo a orientação emanada pela própria Receita, por meio do seu parecer, e não existe qualquer óbice para o crédito pleiteado pelo contribuinte seja analisado como saldo negativo, como determinou a decisão recorrida. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da Fazenda e determino o retorno à unidade de origem, conforme preceitou a decisão recorrida.
É o meu voto. Conselheiro André. Acompanho a relatora pelas conclusões, eu já manifestei em outras ocasiões, no sentido de várias reservas em relação a essas alterações ali na DECOM, tanto na questão do aspecto temporal quanto mas nesse caso aqui, parece que está iniciado esse exatidão material mesmo lá na transcrição aqui da declaração. A própria DRJ ali, ela coloca ali, a decisão da DRJ, ela diz, ela informa que as fortes evidências de que realmente o contribuinte apurou o saldo negativo e, ao invés de utilizar como crédito, né, ela levou a DCTF essa informação de pagamento de estimativa. A própria DRJ, ela admite essa exatidão, tá? A decisão da DRJ ela é bem clara nisso. E aí, só que aí, as conclusões da decisão da DRJ são muito mais em face converge muito mais no nacional, que era empregado de que estimativa não era crédito, né? Estimativa maior não era crédito, isso deveria ser dado ao final do calendário. Então, assim, a própria decisão da DRJ ela já traz ela já evidencia essa inexatidão, tá? No preenchimento da declaração. Então, acompanhe pelas conclusões, porque o entendimento da relatora sobre essa possibilidade de retificação é um pouco mais amplo, é bem mais elástico, eu tenho bem mais reservas, mas esse aqui é um caso em que entendo ser possível. Então, com a relatora. Ok, conselheira. A conselheira Edeli quer falar. Conselheira Edeli, por favor. Uma dificuldade específica nesse processo é que o acórdão recorrido ele converte o direito creditório de pagamento de estimativa para saldo negativo, no suposto de que, como o pagamento indevido ao maior de estimativa não é admissível, então a delegacia tem que reexaminar o direito creditório como saldo negativo apurado no respectivo ano calendário. E aqui a estimativa é de 2004, e o contribuinte está alegando desde a manifestação de inconformidade que, na verdade, o que ele compensou foi o saldo negativo de 2002 e 2003. Então, essa análise como saldo negativo do respectivo ano calendário, ela vai gerar um problema, né? Agora, de outro lado, o contribuinte não apresentou recurso voluntário, né? Não apresentou recurso especial, o provimento foi parcial, né? Não foi nos termos que ele requereu e ele não apresentou. Ele apresentou contra-razões que eu estava passando por aqui, mas não cheguei até o fim. Eu só queria colocar essas circunstâncias fáticas para a discussão e até perguntar à relatora, porque o seu voto é no sentido de que seja o retorno na forma do acórdão recorrido, né? Não sei se essas circunstâncias fáticas alteram de alguma forma o seu entendimento. Não, eu concordo com o acórdão, assim, eu entendo que como o acórdão recorrido já fez, vou passar a palavra para o conselheiro André, já tem essa possibilidade do retorno, eu acompanhei, segui o caminho do acórdão recorrido. Conselheiro André. Microfone. A questão colocada pelo doutor Eli realmente é bastante interessante, né? Porque a gente não tem, em tese, a gente não teria uma matéria devolvida por meio de um recurso, né? Quer dizer, poderia a contribuinte, em tese, estar devolvendo essa matéria de que, olha, de fato, o meu direito creditório diz respeito a pagamento indevido estimativo, e não saldo negativo. Eu poderia estar devolvendo isso, né, se contrapondo aí, mas não foi devolvido. Agora, por outro lado, não obstante essa matéria não ter sido devolvida por meio de recurso interposto pelo contribuinte,
a gente poderia fazer um exercício no seguinte sentido, de que hoje é simulado, tem uma súmula que autoriza, que predica que, sim, estimativas mensais pagas a maior são um direito creditório, né? Então, não sei se, diante desse contexto, o colegiado aqui, recebendo a matéria, ainda que tenha sido por meio de um recurso especial da Procuradoria, ele poderia, então, aplicar a súmula para reformar a decisão recorrida nesse ponto. Dizer que, na hora, no caso aqui, em aplicando a súmula, o direito creditório do contribuinte diz respeito a um pagamento maior, ao pagamento a maior de estimativa mensal e não de saldo negativo. Então, para abrir para discussão, seria uma sugestão. Ok, Lívia e depois Edeli. Ok, conselheiro André. Lívia e Edeli. Acho que na linha do André, mas acrescentando também que fato vai voltar para a DRJ vai analisar e, por exemplo, se ela for bem restrita, ela vai negar porque não é saldo negativo de 2004, é saldo negativo de 2002, 2003. O contribuinte vai recorrer e vai começar tudo de novo. Então, por que não a gente já mandar voltar para analisar o mérito da questão, porque o fato o mérito da questão não foi analisado, porque desde o começo foram indicados óbices para essa análise. Então, no caso, talvez seria só provimento parcial, né, não sei como ficar o dispositivo da decisão, preciso pensar. Porque estaríamos alterando a decisão recorrida de algum jeito, né? Conselheira Edeli. Tá, vou só responder. A conselheira Olívia colocou aqui na questão do... Ai, meu Deus, me fugiu. Depois volta. Vou passar a palavra para a conselheira Edeli. Pode falar, Edeli. Que é uma confusão. Eu estou com muita dificuldade de me mover nesse processo, porque a forma como ele foi... Ele não observou as orientações iniciais, as orientações da Receita. Ele vem, eu estava me pautando aqui na manifestação de conformidade dele inicial, dizendo que a estimativa era de 2004. Agora, eu achei um DDE lá no meio do processo, dizendo que a estimativa é de dezembro de 2002. Então, a ressalva que o André colocou, foi por isso que eu levantei a mão primeiro, aqui não é súmula 84, porque o despacho decisório foi de vinculação à DCTF, né? Não foi de impossibilidade de utilização de estimativa. Então, é só a retificação do crédito. Eu só gostaria de pedir, eventualmente, ainda não estou, acho que eu não estou em momento de voto ainda não, né? Mas eu ainda não consegui me situar nos fatos. Estamos só quero fazer esse registro. Do debate. Não, se quiser pedir vista de mesa também... Na hora do meu voto, eu talvez... Então, o conselheiro André, como vota? Então, vamos recomeçar, né? Conselheiro André. Senhor presidente, se não é caso de uma potencial aplicação de súmula, que eu ainda veria com muita reserva, só levantei para discussão, mas realmente ainda assim a gente teria que fazer um laboroso trabalho aí, não sei se seria nem se seria o caso, né? Mas aqui a questão colocada é que nós temos a decisão recorrida, essa decisão recorrida não foi embargada, tá? E o recurso ali é só da Procuradoria, e aqui cabe a esse colegiado se manifestar só em face desse recurso da Procuradoria, né? Tá? Então, mantenho o meu voto de acompanhar a relatora pelas conclusões. Ok. Conselheira Lívia. Pensando melhor, eu não consigo alterar a decisão recorrida sem dar algum tipo de provimento a recurso. Eu não posso dar provimento a recurso, sendo que isso não foi pedido. Então, só consigo negar provimento aqui também. Eu só pediria no voto, porque a relatora fala, voto por negar provimento e determina o retorno dos autos. Eu sei que isso estava no acordo, mas assim, eu acho mais prudente deixar negar provimento a recurso da Fazenda Nacional, ponto. O fato que vai voltar é porque vai prevalecer o acórdão de origem, senão
pode causar confusão, só sugeriria parar ali. Eu vou avaliar, tá, conselheira Lívia? Deixa eu só passar aqui a rodada de votação. Tá, Isso é imprescindível para o seu eu vou só voto? pelas conclusões. Mas... Tá, é imprescindível para o seu voto? Para o resultado do julgamento? É porque vai estar dizendo coisa a mais... negar provimento prevalece o acórdão. Senão você está dizendo que o seu voto prevalece em algum sentido, entendeu? Eu acho que... É porque o negar provimento já está no acórdão recorrido. E eu só estou reforçando essa determinação, tá? Então, só isso. Mas aí colocar conforme... eu posso até acrescentar isso conforme acórdão recorrido. Edelia, por favor. Só pedindo desculpas pela confusão, mas a forma como o processo está organizado realmente estava difícil de se entender. Achei o despacho decisório aqui no meio do segundo volume e ele é realmente, embora o contribuinte afirme aqui na primeira página da manifestação de conformidade, que seria pagamento indevido ao maior de um débito de IRPJ fevereiro de 2004, esse é o débito compensado, né? O pagamento indevido não é esse, né? O pagamento indevido é uma estimativa de dezembro de 2002. Então, ela é integrante do saldo negativo de 2002 e o acórdão recorrido, então não há aquele prejuízo que eu mencionei. O acórdão recorrido está determinando analisar como saldo negativo de 2002, né, o mesmo ano da estimativa que foi utilizada com pagamento indevido. Eu só vou acompanhar a relatora pelas conclusões, porque os meus fundamentos não são com base no parecer, né, são com base na nossa jurisprudência aqui, são votos que já vêm desde do conselheiro Rafael, endossados pela doutora Adriana, e eu tenho aplicado esses fundamentos. Tá? Ok. Conselheira Lívia... essa conversão. Tá. Então já está votando, né? Conselheira Lívia, a senhora vai fazer... Como é que é a sua sugestão? É conforme a acórdão recorrido? É só isso? Ok. Tá, ok. Conselheira Amélia. Eu também acompanho a relatora pelas conclusões, e já está aqui, conforme decisão recorrida no final, já, nessa conclusão. Então pronto. Estão me ouvindo? Conselheiro Caio, o senhor levantou a mão, a conselheira Amélia estava votando. Eu aguardei ela. Eu apertei o botão, viu? Tá bom. Não, eu só queria falar, eu acho que a questão do já está no voto, foi o que eu li, já está certíssimo, conforme percentuou, mas eu acho que o problema da Lívia até era o determino, né, no sentido de, né, mas eu entendo que é mera redundância, então, eu entendo, não estou falando que a Lívia falou errado, mas eu acho que é mera redundância, então era só isso. Eu acho Obrigada. que conclusões. Obrigada. Conselheira Amélia, então, conselheira Lívia. Desculpa, eu li de novo e realmente, a primeira vez que eu li, ficou assim, não, você está determinando alguma coisa conforme dá para ler assim, ok, não vou causar. Obrigada. Conselheira Amélia. Então, eu acompanho a relatora pelas conclusões, também não é só por conta da portaria, né, então, acompanho a relatora pelas conclusões. Ok, conselheira Viviane. Eu acompanho a relatora também pelas conclusões, a conselheira Deli, mantendo a jurisprudência aqui da Câmara Superior. A sugestão da conselheira Lívia em relação ao resultado, ali, acho que é mais importante para a ata, né, ficar registrado apenas que está sendo negado, pelo menos se for o caso, não precisaria determinar esse retorno na ata, né, no seu voto é indiferente. Tá? Obrigado. Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho pelas conclusões também, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Eu acompanho pelas conclusões também, nos termos votos da doutora Edeli. Ok, então, gente, vamos lá. Então, foi por unanimidade negado o provimento ao recurso com retorno à unidade de origem, conforme acórdão recorrido, e votaram pelas conclusões o André, a Edeli, a Amélia, a Viviane, o Toselli e o Caio. Conselheira Edeli,
a senhora pode fazer, né, as conclusões. Eu faço o voto, né? Eu faço declaração, eu não precisaria fazer declaração de voto, mas não, eu faço e aí você indica. Tá. Você pode indicá-lo. Tá bom. Obrigada. Então, gente, fala, Lívia, por favor. Só que nesses casos tem que mudar ainda para as conclusões da Edeli, né? Então, só deixar isso claro, assim, eu tenho até colocado, que eu tenho muito caso assim, eu coloco, eu tinha sugerido essa emenda aqui, mas a que prevalece é a que está lá, porque é a das conclusões. Só para... Até porque são repetitivos, né? Então, olha só, para não dar embate, vai no 59, vai até o 85, todos iguais, tá? Mesmo resultado de julgamento. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, depois a gente volta com a sustentação oral e a ordem do dia até a hora do almoço, tá bom? Até já, pessoal. Até já.